Oi, vocês sabiam que plantas com folhagens coloridas podem transformar completamente a paisagem do seu jardim ou então o ambiente interno da sua casa? E essa cor não precisa ser só com flores não, viu? Se você não sabe, você precisa conhecer as plantas que têm folhas bastante coloridas, com cor bem intensa mesmo, que trazem um grande efeito para o ambiente, que quebra a monotonia do verde, 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 com uma cor bem intensa aí lá no meio desse verde todo. E é para isso que eu tô aqui hoje com esse vídeo, para mostrar para vocês várias espécies de plantas que têm folhagens extremamente coloridas, aquela cor vibrante mesmo, para que vocês possam escolher as que vão melhor na sua casa. Eu tô falando de cores intensas mesmo, vale a pena conferir, viu? Eu sou o Gaspar Yamasaki, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Cultivando. E para poder mostrar para vocês direitinho cada planta que eu vou falar aqui hoje, eu vim aqui para o Empório Verde, que é um garden de Jacareí. Tem também uma unidade em São José dos Campos, minha terra natal. Eu gosto bastante daqui e dá para mostrar tudo para vocês. A primeira planta que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é o Coleus, ou Coleus, como outras pessoas também podem conhecer. Essas plantas têm cores diversas, mas são muitas cores mesmo. Olha só, tem desde um verde brilhante lá, bem limão, e até uns vermelhos, vermelho escuro, e tem esses tons aqui mesclados aqui de rosa com vermelho. Existem muitas cores mesmo. Eles vão super bem se você plantar em canteiros lá no seu jardim, ou então se plantar numa floreira. Pode misturar cores também, se você preferir, para poder trazer aquele destaque para o lugar. E você também pode colocar esses vasos na sua varanda, por exemplo, onde recebe uma boa quantidade de sol direto, porque eles gostam de um solzinho, viu? E a boa notícia é que os coléus são muito fáceis de cuidar, eles são bem rústicos e facinhos, desde que você deixe eles tomarem uma boa quantidade de sol direto e também que você não deixe faltar água, porque ele murcha, viu? Muitas das cores de coléus vão muito bem no sol pleno também, podendo plantar lá no meio, lá onde bate sol o dia inteiro. Eu sei que essa cor aqui já não, ela prefere um pouquinho mais de sombra num pedaço do dia. A próxima planta é a batata doce ornamental. Se você só conhece a batata doce comum, você tá perdendo, porque as batatas doce ornamentais têm cores muito vibrantes mesmo. Apesar de existirem outras cores, as mais comuns são uma de coloração verde-limão e a outra que tem uma coloração bem escura, vermelha, quase preta. Essa batata doce não é a mesma que a gente come, mas ela é uma planta bem rústica também e fácil de você cuidar, desde que receba uma boa quantidade de sol direto. Elas podem ser plantadas em cuias, como uma planta pendente, ou então você também pode usar ela de forração lá no jardim, em um canteiro, forrando todo o chão com essa batata doce, trazendo a cor intensa para o seu jardim. Apesar da batata doce ornamental ser uma planta perene, o ideal é você pensar em replantar ela todos os anos. Pega lá uns raminhos ou então as batatas, replanta todos os anos para que ela se mantenha sempre bonita. E Gaspar, posso comer essa batata doce? Aí já complicou, né? Eu não sei não, eu prefiro deixar ela só de enfeite mesmo. A próxima planta são as aglaonemas. Existem várias cores diferentes e algumas são um pouco mais esverdeadas, que nessa daqui que tem algumas manchas de outra cor, só que não confundam comigo, ninguém pode não, é a mesma coisa, tá? São coisas completamente diferentes. E existem algumas que têm a folha bem rosada mesmo e algumas até um pouco mais raras estão a folha inteira rosada. Elas são ótimas para aquele lugar coberto, um pouco protegido, porque elas gostam de um ambiente de sombra ou meia sombra, então ela não gosta daquele lugar com sol direto o dia inteiro não, viu? Apesar das aglaonemas terem essa aparência um pouquinho enjoada, assim, elas não são não, viu? É bem tranquilo cuidar delas, elas são relativamente fáceis, então apesar de preço delas geralmente não ser das mais baratas, ela é uma planta que eu recomendaria para iniciantes, sim. Aí uma dica, as que são um pouquinho mais baratas no meio das outras aglaonemas, que existem inúmeras, essas daí costumam ser as mais fáceis de cuidar, viu? Vocês viram quanta planta bonita? Mas aguarda aí, porque tem mais plantas ainda mais surpreendentes e mais coloridas ainda. Mas antes, não deixa de dar aquele joinha nesse vídeo, e se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo, e também aproveita e clica no sininho
sininho que aparece para você ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal. A próxima planta é a Fitônia. É essa planta aqui que fica super bem em vasos de cuia. E também pode ser um vasinho mais plano, mas o de cuia dá uma valorizada melhor. Fitônias amam um ambiente interno porque elas são plantas de sombra e desde que seja bem iluminado o local, né? Não é planta de escuro também. As fitônias são nativas lá do Acre, é claro que deve ter tido alguma modificação depois, mas assim, um dos segredos dela é você manter o ar bem úmido em volta dela para que ela possa lembrar assim do ambiente nativo dela. Inclusive, essas daqui são uma das plantas mais usadas em terrários fechados. Muitas das fitônias têm essas nervuras coloridas, olha, você vê que ela é uma planta verde, só que tem as nervuras aqui com esse desenho que lembra um mosaico, tanto é que também pode ser chamada de planta mosaico, é bem bonito. A próxima planta é o caládio. O caladium tem essas folhas fininhas que podem ser extremamente coloridas. Essa planta também pode ser chamada de tinhorão. Essa planta costuma trazer bastante memória afetiva para as pessoas, porque ela é aquela planta que as pessoas dizem que era da casa de vó, porque era muito cultivada antes. Mas hoje em dia a planta está voltando com bastante força e existem muitas cores diferentes disponíveis. Ela vai muito bem dentro de casa, perto da janela, em garagens e naquele lugar de meia sombra ou então de sombra que recebe uma boa quantidade ainda de luminosidade. Só saiba que o caládio ele pode derrubar as folhas durante o inverno e aí às vezes a pessoa pensa que a planta morreu, mas não é não, é porque tem uma batatinha aqui embaixo que volta a brotar depois quando o clima volta a esquentar, viu? Você já se assustou com alguma planta assim que dorme durante o inverno e derruba as folhas? Você pensou que ela estava morta? Me conta aqui nos comentários. A próxima planta tem um nome meio difícil, é Estromante triostar, mas também, sei lá, as pessoas chamam também de maranta tricolor. Mas existe uma espécie que é meio parecida com ela, mas não tem problema não, as duas são bem bonitas. Essa daqui é uma das plantas icônicas, super instagramáveis aí, digamos, porque ela é bem bonitona mesmo e tem essas folhas rajadas, olha, nenhuma folha é igual a outra, cada uma tem um desenho próprio de riscas e no verso dessas folhas ela tem esse vermelho aqui, ó, esse rosado. Então uma planta bem chamativa mesmo, muito bonita. Aliás, essa planta é nativa da Mata Atlântica aqui do Brasil, mas ela provavelmente foi melhorada depois, é claro. Mas mesmo assim, olha, as matas brasileiras são riquíssimas e com certeza existem muitas outras plantas com muito potencial para lá, por isso que a gente não pode destruir, a gente tem que preservar. Essa planta fica linda em vasos dentro de casa porque é uma planta de meia sombra mesmo, naquele lugar que até pode receber um pouquinho de sol direto numa parte do dia, mas assim, a maior parte da luz tem que ser aquela luz filtrada mesmo, mais intensa. E aí, você também tem a opção de plantar ela no jardim. Se você quiser usar ela de forração lá num canteiro, desde que esteja protegido do sol mais intenso do dia, debaixo de uma árvore, por exemplo, aí vai muito bem lá também. A próxima planta é a Begônia rex. Existem várias cores diferentes de Begônia rex, mas as vermelhas costumam ser as que têm uma coloração mais chamativa. Tem algumas que têm coloração, elas mudam bastante, algumas têm a borda aqui mais esverdeada, algumas são inteiras vermelhas, algumas são um pouco prateadas, vai um pouco assim do que você quer colocar no seu ambiente. Vocês veem que a begônia, até mesmo o talo dela é colorido, olha. Só que apesar das begônias rex serem lindas, eu diria que elas são um pouquinho enjoadas, assim, um pouquinho difícil de acertar, principalmente a luminosidade e as regas também, porque se você deixa faltar água, ela morre seca, e se você exagera na água, ela apodrece raízes. Então, para iniciante, talvez ainda não seja exatamente a melhor das opções. A próxima planta são as Tradescantias. Existem várias espécies, existe essa daqui que é a Tradescantia pálida, existe essa que é a Tradescantia zebrina,
E existem outros tipos de tradescantias, mas a tradescantia pálida, apesar do nome, é uma das que tem a coloração mais intensa e fica bem legal quando você planta no jardim, principalmente quando você deixa ela num lugar que bate bastante sol mesmo, porque quanto mais sol, mais colorida ela fica. Mas dentro de casa você também pode deixar ela, desde que ela receba uma boa quantidade de solzinho lá, direto nas folhas, como uma planta pendente, fica bem bonito mesmo. E lá no pé das árvores e em vários outros canteiros você também pode usar essa daqui, que é a zebrina. Também essa daqui é mais roxinha, bem bonita. E se você é fã do canal Cultivando, agora você pode mostrar todo o seu apoio se tornando um membro do canal. Assim você ajuda a gente a produzir conteúdos de qualidade e sempre. E ainda leva vantagens exclusivas. Para saber mais, clica em Seja Membro. A próxima planta é o cingônio rosa. Se você conhece o cingônio verde, que é uma planta bem comum assim de a gente encontrar, você também vai gostar do cingônio rosa, porque ele tem uma coloração rosa bem bonita mesmo. Além de tudo, ele é rústico e fácil de cuidar, quase que nem o outro cingônio. Ele pode ser usado em vasos, cuias, principalmente assim como planta pendente, que fica bem legal. Outra opção é você plantar lá num local de meia sombra, no seu jardim, fazendo uma forração com esse cingônio. Próxima planta é a peperômia limão. Essa daqui não tá tão limão assim, mas essa planta pode ficar com uma coloração limão bem intensa mesmo. E existe aquela peperômia que é diferente, que tem as folhas mais escuras mesmo, verde escuro. Ela vai bem em vasos, cuias ou então em canteiros e no jardim também, desde que esteja num local sombreado, mas ainda bem iluminado. E das plantas que eu falei aqui, me conta aí qual delas vocês já têm ou então que vocês querem ter na sua casa. A próxima planta é o cróton, com vários formatos e cores de folhas. Essas folhas são verdadeiras obras de arte, ó. Cada folha tem uma coloração e um desenho diferente. Essa daqui é a variedade Petra, que é a que você encontra com mais facilidade, mas também existem outras variedades, olha, com folhas mais retorcidas assim, que também são bem bonitas e todas elas têm as suas características. E existem também aquelas variedades que têm todas as folhas amarelas e também aquelas que têm folhas fininhas com umas pintinhas, vai muito do seu gosto, opção que não falta. Um dos segredos dos crótons é que quanto mais sol ele pegar, mais colorida vão ficar as folhas. Só que tem uma coisa, não vai sair pegando o seu cróton e jogando ele direto lá no sol, porque você tem que acostumar ao longo de um mês assim ele a esse sol para que ele não venha queimar todas as folhas. Próxima planta é Iresine. Iresine é uma planta que fica com uma coloração de folhas muito vermelha mesmo, principalmente quando você deixa ela num local com bastante sol. Quando você move para um lugar um pouco mais de sombra, aí as folhas ficam um pouco mais menos coloridas. Mas tem um detalhe, quando você mora em uma região mais quente, a Iresine às vezes não aguenta muito sol pleno não, ela vai melhor só em locais um pouco mais frescos. Nesses lugares, ela é muito fácil de cuidar, é bem rústica mesmo. E agora, para fechar essa lista com chave de ouro, eu vou mostrar aqui a planta Gnura, ou veludo roxo. Ela é bem diferentona mesmo, olha só essa cor. A folha mesmo é verde, só que os pelinhos que aparecem na folha são roxos. É muito diferente mesmo. Ela é muito boa para aqueles cantos em casa onde você tem meia sombra, protegido aí do sol em excesso, porque aí você consegue levar tanto cor quanto textura para o ambiente, porque ela tem essa textura veludada aqui que chama bem a atenção. Vocês viram quanta opção de plantas com folhagens coloridas tem, né? É muita coisa. Me conta aqui nos comentários se eu deixei de falar de alguma que você gosta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até mais, tchau, tchau!